Agora, acho que a primeira pergunta, e muito obrigada por vocês estarem aqui, é o seguinte: a primeira pergunta, o que de fato são os fundos imobiliários? Porque muitos iniciantes agora estão começando e querem saber o que que é isso, né? O fundo imobiliário ele é uma maneira fácil de você conseguir investir no mercado imobiliário, só que sem precisar comprar um imóvel. Você com R$ 5, R$ 10, você consegue comprar uma participação, ou seja, um pedacinho em algum ativo imobiliário, seja ele um imóvel ou um conjunto de imóveis, ou seja uma renda fixa imobiliária, que são as CRIs, LIGs, investimentos de renda fixa no mercado imobiliário. Basicamente isso, é uma maneira de você se expor ao mercado imobiliário, só que com valor muito menor e normalmente com um retorno muito maior do que você teria se você comprasse diretamente um imóvel. Geralmente o retorno é o dobro do que você teria se comprasse um imóvel direto. Vou comprar um apartamento para alugar. Através de fundos imobiliários, normalmente o retorno, por ser isento de imposto de renda, ainda tem esse detalhe, você consegue um retorno maior e só pelos números ele também é o dobro do que você receberia comprando um apartamento, uma coisa assim. Agora, o que o pessoal me pergunta muito, mas Carol, quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Na sua opinião, quais são desvantagens que é importante da pessoa saber caso ela vá, né, investir? É assim, eu não sei se é bem desvantagem, mas todo investimento ele tem suas características. As ações, a renda fixa, tudo tem características. O fundo imobiliário ele tem uma característica que é pagar praticamente tudo que ele recebe. Então, tem um conjunto de prédios, ele está alugado. Esse aluguel é distribuído em forma de rendimentos, de dividendos para quem tem um pedacinho desse fundo imobiliário. Só que ele tem que distribuir no mínimo 95%. Então ele o fundo, que o administrador, o gestor, eles estão ali, eles não conseguem segurar nem um pouquinho desse dinheiro para comprar um outro prédio, para fazer aquela coisa crescer. Por quê? Porque obrigatoriamente tem que distribuir no mínimo 95% do líquido arrecadado. Isso faz com que o investidor tenha que ele fazer um pouco de reinvestimento do valor que ele recebe para proporcionar esse crescimento. É uma característica do produto. É normal que seja assim. Ações de dividendos, que pagam muitos dividendos, também têm uma característica parecida. Então, é importante. Se eu tenho um fundo imobiliário, eu recomendo que se reinvista 30% do que você recebe em dividendos para você proporcionar um crescimento do capital investido e do seu dividendo, fazer frente à inflação e tudo isso. E beleza, tá fazendo isso, tá ciente, beleza, não tem problema. E aí, assim, eu não acho que é uma desvantagem, é só uma atenção, um ponto de atenção que o investidor tem que ter. Fora isso, tem que saber, lógico, que é renda variável, é bolsa de valores, em certos momentos caem, outros sobem, acompanhando muito o ciclo de taxa de juros, a taxa Selic sobe, a taxa Selic cai, é assim no mundo inteiro, ciclo de taxa de juros, e também o ciclo imobiliário, que acompanha também a taxa de juros. Você tem alta e baixa dos imóveis, como qualquer outro ativo, tá? Sabendo disso, que vai subir, vai cair, e sabendo que você precisa reaplicar um pouco dos dividendos, eu acho que não tem nenhum problema. E para o cara que tá começando, Mira, tem muita gente que tá assistindo a gente aqui que tá dando os primeiros passos aí, né? Tá se organizando, tá começando a investir agora. Para essa pessoa, vale a pena já começar a investir em fundos imobiliários? Assim, não sei. Por que não sei? Eu não gosto de fórmulas prontas, né? Bota tanto assim em fundo imobiliário, tanto ali na renda fixa, tanto ali e acolá. Eu, particularmente, não gosto dessas fórmulas. Por quê? Porque eu não sei o objetivo da pessoa. Vale a pena começar a investir em fundos imobiliários? Se você tem o objetivo em recebimento de renda, quero todos os meses receber renda, beleza. E se você vai investir, vai aportar, vai reinvestir os seus dividendos, vai colocar mais do seu bolso para fazer esse bolo crescer, então eu acho que é um veículo interessante. Para outras pessoas, não vai ser tão interessante porque a pessoa, eu não quero receber renda, eu quero só ver o ativo valorizar e coisa e tal. Aí você tem outros ativos, os criptomoedas, ações, um monte de outras coisas que você vai ter essa possibilidade de valorização sem pagamento de dividendos. Então depende muito do objetivo da pessoa. Eu acho que quem está começando e quer de fato receber um salário todos os meses, algum valor todos os meses, os fundos imobiliários são sim um excelente veículo para isso. E na sua opinião, porque assim, muitas pessoas falam, Carol, mas o que é mais seguro? Fundos imobiliários ou ações? Por exemplo, ações de dividendos.
que você acha disso, professor? Depende do que a gente, assim, seguro é o que tem menos risco. E aí depende do que a gente considera como risco. Basicamente, a gente tem 3 tipos de risco: o risco de mercado, o risco de liquidez e o risco de crédito. Para os fundos imobiliários, como eles estão na Bolsa de Valores, a gente costuma associar o risco à oscilação do preço na Bolsa de Valores, que é o risco de mercado, que é a volatilidade. Se a gente pensar em volatilidade, em sobe e desce de preço, de cotas, ele sim é menos arriscado do que as ações, de uma maneira geral. Essas tendem a ter maior volatilidade. De uma maneira geral, eles são sim mais seguros que as ações, se a gente considerar a volatilidade como essa métrica de segurança. Agora, professor, como efetivamente a pessoa ela pode ganhar dinheiro? Eu queria que você explicasse com as suas palavras. Dinheiro com fundos imobiliários. Você citou os dividendos e tem a questão de valorização das cotas, não é isso? E existe uma diferença entre fundo imobiliário de tijolo e papel nesse caso? Existe diferença entre papel e tijolo. Como é que a pessoa ganha dinheiro? A maneira mais normal, e que eu acho que é o que deve motivar as pessoas a investir em fundos imobiliários, é a renda mensal. Todo mês vai pagar um pouquinho ali na conta. Eu acho que esse é o grande motivador e deve ser o grande objetivo do investidor de fundos imobiliários. Eu acho que é isso aí. Ah, vai ter valorização da cota ou desvalorização da cota? Isso aí também é interessante. Mas eu acho que é secundário. O principal é a renda. Porque se você não quer a renda, será que você deveria investir em fundos imobiliários? Aí você tem que se questionar. Ah, não, eu quero a renda. Esse é o grande motivo. A valorização ou desvalorização das cotas vai seguir o mercado. Basicamente alta e baixa de taxa de juros. Agora, fundo de papel e fundo de tijolo. De tijolo são aqueles que investem em imóveis. De papel são aqueles que investem em renda fixa imobiliária. Uma carteira, você pode balancear metade para renda fixa imobiliária, que são os de papel, e metade de tijolo, que aí você meio que vai surfar. Quando a taxa Selic estiver subindo, você pode surfar um pouco da alta da inflação e taxa Selic, e por outro lado você deve ter uma queda do tijolo, e aí quando o tijolo estiver valorizando com Selic e inflação caindo, os de papel tendem a cair, mas os de tijolo tendem a valorizar. Então você fica meio que com um pouco mais de equilíbrio, com a carteira mais ou menos papel e tijolo. Hoje, como a gente tem uma taxa de juros alta, que vai cair, porque não tem outro jeito que não seja cair, né? Sempre que a taxa de juros chega num patamar muito alto em qualquer lugar do mundo, depois a expectativa é que ela caia. Da mesma maneira, quando ela cai muito, a expectativa depois é que ela suba. E sempre será assim, né? Como ela está muito alta, a gente tem muita oportunidade nos fundos de tijolo. Então, hoje, para aproveitar a oportunidade, eu montei semanas atrás com os meus alunos, carteira de fundo imobiliário, e botei mais tijolo, 70% tijolo e 30% papel, para também pegar esse movimento de valorização das cotas e aumento dos dividendos. Naturalmente, os fundos de tijolo, eles pagam menos dividendo. Por que eles pagam menos dividendo? Porque o ativo que ele tem, o prédio que ele tem lá dentro, ele tende a se valorizar também com o aumento da inflação, porque quando sobe a inflação, sobe o preço do tijolo, do cimento. Então, aumenta o custo de construção. Uma vez que aumenta o custo de construção, aquele prédio que está pronto lá, o preço dele também aumenta. Porque se o novo vai custar mais caro, o usado vai custar também um pouco mais caro do que ele custava antes. Não vai custar o preço do novo, mas ele também vai ficando um pouquinho mais caro. Então, ao longo do tempo, a gente espera nos imóveis alguma valorização, nem que seja para acompanhar a inflação. Já os fundos de papel, eles não têm isso. E por isso eles pagam mais. Por que eles não têm isso? Porque ele investe numa renda fixa. Ele comprou um título lá de, 10 milhões. E esse título vai pagar juros. Ele pega todo esse juro e distribui. E o valor principal de 10 milhões não vai ter correção, porque toda a correção está sendo distribuída em forma de dividendos. Então, esse fundo ele não tem correção desses ativos. O gestor pode fazer alguns movimentos de comprar e vender valorizado para ter algum ganho. Beleza, mas normalmente o que você espera é que ele não tenha nenhum ganho. E ele está distribuindo todo o juro. Se ele distribui todo o juro, porque os fundos imobiliários são obrigados a distribuir no mínimo 95% do que recebem, né, líquido. Se ele está distribuindo tudo, ele não tem muito espaço para crescimento. E aí ele acaba distribuindo muito mais.
do que um fundo de tijolo. Até por isso, eu gosto de equilibrar entre tijolo e papel. O de papel ele paga mais, mas ele tem um pouco mais de risco por conta desse crescimento, além do risco de crédito, que agora tem se materializado muitas vezes. A gente viu várias cotas caindo justamente por conta de inadimplência e risco de crédito, que faz parte do mercado, né? O grande problema é que as pessoas investiram olhando só no dividendo. Ah, eu quero que paga mais, o maior dividendo de todos. E dividendo é assim, tudo na vida é assim, né? Quanto maior o retorno, maior o risco. E aí as pessoas só olhavam retorno, não, eu quero... Não diversificaram. E assim, não, eu não sabia que tinha um risco, que tinha... Sim, você pode tomar risco ciente que você está tomando um grande risco, beleza. O que não pode é você correr um grande risco achando que não tem risco nenhum, aí tem um erro. Eu quero aquilo que é mais arriscado, e se der errado, você tá, beleza, confortável, tudo bem. O problema é que todo mundo investe achando que vai ganhar 2% ao mês eternamente, e não é vê assim que isso. funciona, né? Nós vamos falar